A missão de hoje é nós transformar uma janela em um kart. E eu não sei vocês, mas sempre que eu olho uma janela, eu imagino 4 rodas nela e a gente fazendo drift. Mas então o desafio de hoje é pegar essa janela que vocês estão vendo aí e transformar em um kart. E olha que nós temos um acessório muito top, cara, que a Temu enviou pra nós estar fazendo o nosso kart. Olha só pra vocês verem, só aqui tem 3 pacotes, cara. E hoje eu vou começar com esse pacote daqui, porque eu tô vendo que esse aqui tem um negócio muito interessante, cara, pra nós fazer o nosso kart, ó. Vamos ver aqui, ó, isso aqui é pesado. Ó. Rapaz, isso aqui já é a manguinha de eixo da dianteira, cara. Isso aqui tem um segredo nessa manga de eixo aqui, depois eu vou falar pra vocês. Vou falar com vocês, o negócio foi bem bolado isso aqui. E pode servir pro nosso kart cross depois, cara. Olha só pra vocês verem. Vê isso aqui e vê os cubos também. Olha só pra vocês verem. Mostra bem de pertinho aqui, ó. Ó, vê os cubos aqui também, tá vendo? Aqui a gente coloca aqui, pá, já encaixa na roda e já é o cubo da roda com a manguinha de eixo, entendeu? Vamos ver mais coisa aqui. Nossa, cara, é o volante, cara, olha só pra vocês verem. Cara, olha só, ao vivo ele é muito mais bonito, cara, olha só. Caraca, mano, olha só, que top, cara, que top, mano. E o que mais temos aqui? Ó. Ah, cara, aqui é essa pedaleira, cara. Olha só que negócio fino, cara. Olha só pra vocês verem. Que negócio bem construído, cara, bem feito. Caraca, mano. Vem as molinhas aqui. Entendeu? Bacana demais. Esse aqui é o fio do volante, ó. Esse aqui já é um... Isso aqui é CDI para corte de giro, para moto cortar giro. Moto que tem carburador fazer cortar giro, mas dá pra fazer outras peripécias aí. E agora temos o maior produto aqui. Vamos tirar aí, ó. Olha só que top esse banco, cara, pra nós estar colocando no kart. Olha só pra vocês verem. Esse aqui já é banco pra kart mesmo. Olha só pra vocês verem. E agora, será que acabou? Ah, tem mais um negócio aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Ah, cara, já desconfio o que é. Isso aqui é uma varinha magnética, é uma vara mágica magnética, vamos dizer assim. Ela tem um LED aqui dentro, olha só pra você ver. A gente roda aqui, ó. Ela acende, tá vendo? Acendeu. Isso aqui é para poder pegar a peça. Vamos supor, você deixa cair um parafuso aí no motor do carro. Vamos testar aqui, ó. Vamos supor, ó, pega essa porquinha aqui, ó. Vamos fazer de conta que isso aqui é um motor. Joga ela lá dentro, lá, ó. Aí a gente vem com a varinha, ó. Estica ela e vai com ela lá dentro, lá, ó. E pronto. Cara, que top, mano. Que bacana esse negócio, cara. Você tá doido. Eu improvisava com as gambiarras ali, mas agora tem um negócio top demais da conta, cara. E esse negocinho é tudo baratinho, cara. Mas é por isso que eu chamo de varinha mágica. Você deixa uma porquinha dessa cair dentro do motor, pensa no BO. Você vai com a varinha dessa aqui, ó, tac, não passa de mágica, você resolve o problema, cara. E esses foram as coisas que vieram no primeiro pacote. Agora vamos abrir o nosso segundo saco. Lembrando, pessoal, se vocês quiserem baixar o aplicativo do Temu, vou deixar o link na descrição do vídeo e também aqui um QR Code na tela. Se caso vocês colocarem o nosso cupom, esse que está aparecendo aqui na barra de pesquisa, vocês podem ganhar R$400 de cupom de graça e levar um dos produtos que eu escolhi aqui por R$4,99, cara. Qual as surpresas? Ah, cara, é o carburador, cara. Olha só para vocês verem, já vendem o kit de carburador para a gente colocar no motor estacionário e ele já vende já com o flange já para poder colocar no motor estacionário. Esse aqui vai no motor e esse aqui vai aqui, ó, no carburador. Olha só, ionizado, cara, que top, mano. Vem também esse filtro esportivo de ar, né? Cara, isso vai ficar top demais, imagina só. Caraca, mano, isso aí, ó. Isso aqui vem as mangueirinhas, né? E agora o que temos aqui? Temos aqui o nosso freio do kart, cara. Isso aqui é o cilindro de freio para nós colocar no nosso kart. Já vem até com reservatório de óleo aqui. Olha só para vocês verem, cara. É muito bem construído, cara. Olha só que top, mano. Muito bonito. E agora vamos pegar mais uma caixa, né? Vamos ver o que tem aqui. Cara, é isso mesmo, cara. Não, essa aqui nem vocês vão acreditar, cara. Nem vocês vão acreditar no que é, cara. Olha só para vocês verem. Nossa, cara. Não, é coisa premium, produto, negócio top mesmo, cara. Olha só pra vocês verem. Isso aqui, cara, você sente gosto até de olhar, cara. Olha só pra vocês verem. Mano do céu, você tá doido. Parece coisa de outro mundo. Caraca, velho. Imagina isso aqui no motorzão do kart. Rapaz do céu. Mas é muito premium, cara. Olha só pra vocês verem. Veio aqui as agulhas a mais, o negócio pra gente acho pra mexer no giglê, né? Colocar maior, menor, alguma coisa assim. Mas é muito top, cara. Olha só. Mano do céu, cara, ele parece
Parece coisa de aeronave, sabe? Um negócio muito chique, cara. Aqui nós temos umas fresas para nós estar comendo uns alumínio por aí. E aqui nós temos o que? É um negócio pesado, cara. Ah, isso aqui é a embreagem centrífuga para nós estar colocando no nosso kart drift. E vamos tirar mais uma surpresinha aqui. Isso aqui, cara, eu achei muito interessante, cara. Isso daqui é uma ferramenta, um alicate para estar tirando filtro de gasolina. Sabe aquelas mangueirinhas do filtro de gasolina que é impossível de tirar quase, cara? Isso daqui você chega lá, encaixa e tira, cara. Se você quiser, você pode usar para estar arrancando seu dente aí também, se for muito corajoso. E agora nós temos a última coisa desse pacote, cara. Que é a última bolacha do pacote, né? Ah, cara, isso aqui sim, isso aqui é especial, cara. Mano do céu, olha só pra vocês verem. Esse daqui é pra gente estar colocando nesse volante aqui, ó. Tá vendo? É especial, cara. Você tá doido? Isso aqui é pra poder... É um saca-volante, cara. Olha só pra vocês verem, ó. Chega aqui, ó. Vou ter que aprender como é que saca o volante aqui, né? Aí tem que apertar esse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Aperta esse pininho, porque você vem até aqui, ele fica travado. Aperta o pininho e ele vem todo pra cá, ó. Aperta assim, ó. Aí, cara, é um engate rápido pro volante, cara. Isso daqui é top, cara. Você tá doido? Isso aqui no nosso kart, ó. Encaixou, travou, acabou. E esses daqui foram os itens que vieram no segundo pacote. E, cara, como é que tá ficando bonita essa mesa, hein? Mas então partiu, né? Abrir o último pacote da bolacha. Quer dizer, não, é o contrário isso, né? É o contrário. Rapaz, já tô vendo as maletonas aqui nervosas, hein? Então vamos ver o que é isso aqui primeiro. Rasgando tudo. Nossa, cara, olha... Cara, fala com vocês, cara. Nós só escolhendo produto prêmio, cara. Só produto prêmio, só coisa top. Cada um negócio mais top que o outro. Olha só pra vocês verem. Olha só esse sistema de freio. Isso aqui é pra kart também. Isso aqui é pra colocar acho que é pra 3 freios, cara. Pra 3 freios de uma vez. E já vem aqui o pedal que empurra 2 pinças de uma vez. Olha só pra vocês verem, ó. Cara, que top, mano. E a própria moringuinha aqui, eu falo moringuinha de colocar o óleo, já fica logo por cima aqui da nossa pinça, cara. Olha só que top, cara. Não, olha só que bacana, cara. Você tá doido. Isso aqui é fácil de... facilita muito na hora da gente colocar lá, né? Ó, tem um negócio aqui de freio também, da lâmpada de freio. Mas facilita muito a gente colocar lá, já tá tudo aqui mesmo, não tem gambiarra nenhuma, cara. A mulher acabou de falar aqui que esse negócio tá parecendo aquele potinho de fazer exame. Vocês sabem de quê, né? Ah, aqui já vinha vários adaptadores pra estar colocando na ponta da Aerokibe, lá no outro sistema lá de freio, cara. Tem várias coisas aqui dentro, mas eu já quero abrir logo essa maleta aqui, cara. Eu quero pegar essa maleta. Nossa, cara. Falar com você. Todo mundo que mexe com ferramenta, que vê uma maleta, cara, fica doido. Olha só pra você ver. Caraca, mano. Olha só o tamanho disso aqui, cara. 32 milímetros. Olha só pra vocês verem. Caraca, mano. Isso aqui é pra tirar a roda de carro, sabe? Porque tem muitas rodas que tem aqueles buracão muito fundo. Então a gente usa desse aqui, cara. O que foi? Não, aí a gente usa esses cachimbos longos desse jeito assim, ó. Aí filma de pertinho pra vocês verem, tá vendo aí, ó? Vai do 8 até o 32, cara. Tem muita opção. Então vamos tirar outro coelho da cartola, né? Uau! Então vamos ver o que é, cara. Ó, já saiu das 2 sacolas de uma vez. É isso aí, ó. Cara, que maletinha top, olha só. Isso aqui deve ser o quê? Isso aqui... Ah, tá, cara. Isso aqui é saca porca, né? Saca parafuso. Isso aqui é saca porca. Isso aqui, sabe quando vocês vão no ferro velho, que tá querendo tirar uma peça lá, que as porcas tá tudo espanada ou enferrujada, cara? Isso aqui resolve o problema, cara. Isso aqui, ó, tá vendo que ele tem esses frios ali anti-horário, ó? Entendeu? Para cada medida de porca tem um desse aqui, ó. Esses frios aqui anti-horário, que essas travas ali, ó. Quando você encaixa na porca, você roda ao contrário. Quando você rodar ao contrário, ele vai encaixar sempre descendo, travando, rodando ao contrário, vai sair a porca, que ele trava na porca. Então precisa, a porca potaliza que ele vai sair, cara. Esse negócio aqui, eu vou falar com vocês, nossa, que ajuda demais, cara. Eu nem sei qual piada que eu arrumo mais pra poder ficar tirando mais coisa do saco, mas vamos só pegar mesmo então. Ah, rapaz, isso aqui, ó, é outro saca. Saca ou extrator? Acho que é extrator que fala, né? Extratora de cubo de roda, cara, universal. Tá vendo? Isso aqui você parafusa na roda, né? No cubo de freio, entendeu? E aperta isso aqui vai lá no eixo lá, ó. De maneira que você aperta aqui, ó, vai arrancando a roda pra trás. Quer dizer, o cubo pra trás, né? Então isso aqui é uma extratora de cubo de roda, cara. Isso é show de bola, cara. Você tá doido? Na hora que começar a fazer os projetos do carro, isso aqui vai valer demais. E agora o que nós temos aqui, ó,
Ó, saiu foi 2 agora de uma vez. Ó, esse negócio aqui é um negócio interessante, cara. E é pequenininho, ó. Nós vamos abrir esse aqui primeiro. Que esse aqui, falar com vocês, esse aqui nós vamos precisar bastante pra mexer com os projetos aqui, cara. Principalmente fazer o kart, esses negócios aí, cara. Olha só pra vocês verem. Ó, tripézinho aí. Olha lá, outro suportezinho aqui. E aqui dentro nós temos o nosso... Depois que eu conseguir abrir, né? O nosso nível a laser, cara. Olha só. Ó, nós estamos ficando Nutella agora, cara. Olha só. Nossa, cara, emborrachado, olha. Todo emborrachado. Que top, cara. Olha só. Isso aqui agora nós vamos parar de fazer os negócios só no zoiômetro e vamos tacar os níveis a laser lá também e ficar Nutella agora, né? Aqui nós temos um dos suportes, ó. Ele se abre para um lado, para o outro. Aperta aqui, ó. E fica assim, ó. Pra gente posicionar ele. Aqui veio até a maletinha, cara. Como é que fala isso aqui? A bolsinha, né? A case. Olha só que chique, cara. Rapaz, veio completão, ó. Olha só pra vocês verem aqui atrás, ó. Aqui vem isso aqui, poder encaixar no cinto aqui, ó. E ficar com ele aqui, ó. Cara, nós estamos ficando chique mesmo, cara. Agora, isso aqui, ele é pequeno no tamanho, mas é grande na utilidade, cara. Olha só pra vocês verem, ó. Que negocinho interessante, cara. Olha só. Muita gente deve conhecer, mas muita gente deve não conhecer também, tá vendo? Ele tem uma esferinha lá por dentro, tá vendo? Porque a gente pega ele, encaixa aqui, ó, no biquinho aqui do bit, né, da parafusadeira. E essa esferinha aqui, ela encaixa nessa goelinha aqui, desse jeito assim, ó. Tá vendo? Aí fica desse jeito aí. Aqui a gente pega o parafuso aqui agora, ó, só pra vocês verem, ó, encaixa aqui, ó, e ele fica preso nesse ímã, porque isso aqui é um ímã. Então o parafuso não sai daqui, você pode balançar, pode fazer o que quiser, ó. E parafuso pra cima, pra baixo, tudo. Vamos colocar o maior, que é um parafuso pesado aqui agora, ó. Parafuso pesado, ó, pegou aqui, ó, tá, ó. Pegou, encaixou, olha só pra vocês verem, já tá pregado aqui, não vai sair, você pode lançar, fazer o que você quiser, que não vai sair, cara. Top demais isso aqui, cara, você tá doido. Pra quem trabalha assim, parafusando móveis, cara, você tá doido, isso aqui ajuda demais, cara. E agora vamos partir desembolar o nosso kart, que nós temos que terminar tudo e testar ainda nesse vídeo. Mas então, toda vez que a gente vai usar uns quadros de bicicleta, dá a impressão que estão querendo correr da gente, vamos deixar esse quietinho no canto dessa vez e vamos pegar essas janelas aí que tem quase um século que elas estão paradas aí apodrecendo na chuva. E na verdade nós vamos pegar logo as duas de uma vez para nós ver qual que nós vamos usar. E com elas posicionadas no chão, é hora de nós quebrar a cabeça para nós ver qual janela que nós vamos usar, que jeito que nós vamos usar, que lado que nós vamos usar. Mas depois que nós decidimos como que nós vamos fazer, vamos começar fazendo a limpeza na janela, tirando essas partes aí que abre e fecha, porque ainda além da gente não precisar dessas partes, ela vai ficar mais leve também. E vamos cortar 2 pedaços de metalon de 50 por 30 em 45 graus com 30 centímetros e cortar mais um pedaço de metalon de 50 por 30 com 75 centímetros. Vamos soldar a parte do 45 graus bem certinho de um lado e de outro. E com essa letra U formada aí, nós vamos soldar também bem certinho na traseira da janela, bem alinhado. E agora vamos posicionar o eixo, marcar os furos no lugar dos mancais, fazer os 4 furos com a broca de meia polegada, voltar com o nosso eixo para o lugar, tacar ali os parafusos. E agora sim, nós já tem pelo menos os primeiros pneus aqui para parecer ser um kart, né? Mas aqui já tá funcionando bacana demais da conta. Nós temos que fazer também o suporte da pinça de freio e já vamos começar no suporte do motor agora. E para variar com os pedais de cantoneira, vamos desembolar o nosso suporte do motor. Agora que o nosso suporte já tá pronto, já dá pra nós colocar o motorzão pra ver como é que vai ficar, ó. Olha lá, ó. Rapaz, e deu certinho o alinhamento daqui, ó. Deu pra aproveitar o alinhamento daqui, passou aqui, ó, e deu certinho aqui, cara. Aproveitando o alinhamento de lá pra colocar o parafuso aqui. Agora nós vamos pegar a nossa embreagem que veio da Temu e vamos adaptar aqui. Aqui eu vou colocar uma arruela mais grossa e uma mais fina aqui, ó, antes de colocar a nossa embreagem, porque o eixo aqui é um pouco maior que a embreagem. A gente coloca ela aqui agora. Na hora que ela resolver encaixar aqui, né? Aí beleza, aqui ficou mais ou menos faceando aqui assim, ó. Olha aqui de pertinho pra vocês verem, ó. Ficou faceando aqui a ponta do eixo. Nós coloca o parafusinho com a arruela aqui, ó. Pra finalizar, nós coloca a corrente. E agora já tá quase dando pra ligar aí, ó. Já tem tração. Só que essa corrente aqui, ó, esticando do máximo aqui, ó. Não tá dando para esticar, então aqui nós vamos ter que colocar umas arruelas depois aqui para poder
é esticar esse motor para cima, assim, ó. Puxar o motor para cima para conseguir esticar a corrente, porque aqui já acabou nessa regulagem. Então vamos ajeitar um suporte para nós prender o nosso freio e nós vamos usar uma pinça de freio da Titan. Vamos colocar uns pedacinhos de ferro de um lado e do outro e no final vai dar tudo certo. Então o motorzão já tá no lugar, o nosso freio também já tá funcionando. Olha lá para vocês verem, ó. Olha lá, ó. Show de bola, só que agora, depois nós vamos trocar essa manete de freio aqui, porque nós vamos colocar acelerador e freio tudo no pedal, cara. Mas agora a parte traseira tá quase pronta, nós vamos começar a desenvolver a parte da frente agora. E agora que nós temos espaço para nós encaixar as rodas dianteiras, nós vamos adaptar a manga de eixo agora. E essas mangas de eixo tem um macete que quase ninguém conta, pessoal, que é o seguinte: ela tem essa inclinação assim, ó, não é de bobeira não, cara. E essa daqui também, por quê? A gente não pode colocar dessa forma assim, alinhado. Ela tem que respeitar esse alinhamento do eixo, então vai ficar tombado para cá. E essa parte daqui também, ela tem uma inclinação, então a gente tem que respeitar essa inclinação daqui também, assim, ó. Então ela fica tombado para lá e tombado para trás. Automaticamente, aqui, ó, dessa forma assim, ó, ele não fica tombado nem para lá, nem para um lado, nem para o outro. Aí ele respeita essa quina aqui, a tomba toda para essa quina de lá, assim, ó. Mas por que existe esse monte de ângulo aqui? Porque quando a gente coloca aqui no nosso kart, olha só para vocês verem, a gente respeitando todos os ângulos, que essa parte daqui tem que ficar alinhada e essa daqui também ficando alinhado quando tá reto para cá, quando a gente gira a roda aqui, ó, para um lado, pro lado de cá ela vai abaixar e pro lado de cá vai subir. Então quando a gente gira para um lado e gira para o outro, automaticamente uma roda fica no chão e a outra fica no ar. Isso quer dizer que vai fazer curva em 3 rodas. E quando a gente está girando, está virando dentro da curva, a gente tende a sair pro lado de lá da curva, pro lado de fora da curva. Então o pneu que está do outro lado de trás, ele vai se girar somente no ar. Então, automaticamente, vamos dizer assim que é espécie de um diferencial de kart, vamos dizer assim. Cara, mas muito bem sacado essa solução que eles inventaram para kart fazer curva com o eixo blocado. E vai que nós conseguimos implementar essa tecnologia aí no nosso kart cross, hein? Mas agora, vamos partir só desse negócio angulado aí. Então, para facilitar, nós vamos colocar o nosso Janekart no chão e vamos colocar uns toquinhos de baixo para servir de alinhamento para nós estar posicionando as rodas. Então, como vocês viram, nós tiramos o colonial original que estava nessa janela ali, que era essa pequenininha aqui, e colocamos o colonial grande que era daquela janela lá, cara, que eu acho que ficou mais bacana desse jeito. Olhando dessa forma assim, ó, já tá parecendo até que é o para-choque original do kart, cara. Agora vamos meter a mão nos pedais de bicicleta, que já virou tradição aqui no canal, para nós estar fazendo a direção do nosso kart. E a intenção é nós pegar esse pedaço de bicicleta que nós já usamos para fazer a direção do kart de pallet e vamos posicionar aqui afora assim, ó, mais ou menos. E vou colocar o volante e a cadeirinha de uma vez aqui, ó. Colocar o nosso banco para nós ver como é que vai ficar, ó. Mais ou menos aqui afora. Opa, só não pode cair. Vamos lá. Eita.
Cara, parece que tá ficando confortável o negócio, tá, cara? Tá preocupando aqui, ó, que essa barra de direção aqui, ó, parece que tá querendo pegar no pé da gente. Nós vamos ter que arrumar um jeito de passar pra frente aqui, ó. Pode abaixar mais, ó, soldei por baixo assim, ó. E eu tô bem achando que nós vamos colocar o volante aqui e colocar o acelerador e freio atrás da barra de direção, assim, ó. Porque se colocar a barra de direção pra trás aqui, ó, nós vamos pisar em cima da barra de direção, cara. Mas agora nós vamos desembolar alguns macetes aqui pra nós estar fazendo a ligação da direção. Olha só, a música acabou antes de terminar a parte do vídeo, agora tem que colocar outra. Esse daqui sim tá ficando um kart mais raiz e Nutella ao mesmo tempo, cara. Olha só o volante do negócio. Você tá doido, cara. Agora nós vamos encaixar ele aqui pra nós fazer os testes, ó. Encaixar ele, ó. Isso aí, ó. For pra tirar, aperta um pininho que tem do lado aqui, ó. Aperta, puxa aqui, ó. E tá show de bola. Caraca, mano, falar que esse aqui tá ficando chique. E aqui, ó, já tá virando já, né? Ó, já tá parecendo um kart mesmo de verdade. E agora nós temos que fazer aqui é o seguinte, nós temos que alinhar as rodas, porque quando alinha uma roda aqui, ó, o volante tá alinhado, essa daqui tá alinhada, mas daqui tá torto. E por causa disso aqui mesmo que eu fiz esse sistema aqui, cara. Por isso que nós fizemos esse sistema aqui, ó. Esse sistema aqui, nós vamos tirar essa porca daqui agora. E agora nós vemos aqui, ó. E do jeito que tá aqui, ó, dá pra gente ter a regulagem aqui agora. Porque aqui dentro do tubo não tem rosca e aqui tem esse parafuso aí, ó. E como que tá o oco lá dentro, dá pra gente ir com a haste pra lá, ó, e voltar pra cá. E desse jeito aqui, ó, é só a gente prender de novo, olhar aqui pra ver se ficou alinhado, cara. Esse tipo de regulagem aqui, eu acredito que vocês viram pra lado nenhum ainda não, cara. Coloquei uma contraporca aqui pra gente apertar e tirar alguma folga que tiver, assim, na rosca, porque sair fora não tem como sair não, cara, porque pra sair lá aqui tem que sair tudo, tem que rodar aqui nunca vai rodar. Mas agora o nosso kart já tá quase pronto já, cara, olha só, já tem direção, cara, a gente pôr no chão já dá pra rodar já. Aí nós vamos colocar os bancos agora e pra nós desenvolver o acelerador depois, ó. Coloca ele aqui, ó, mais ou menos aqui afora mesmo, assim, ó. E aqui eu falar com você, rapaz, já tá dando praticamente, não, já tá dando praticamente não. Deu certinho em cima dessas peças aqui, original da janela, cara. Você tá doido. Não vai precisar nem de fazer suporte pra ele. Então vamos cortar mais 2 pedaços de metalão para nós soldar na parte da frente. E vamos soldar 2 porcas em um e 2 porcas no outro, que vai servir para nós estar prendendo o nosso pedal de acelerador e o pedal de freio. Vamos cortar algumas chapinhas, furar para nós soldar e prender o nosso cilindro de freio. E soldar uma também para nós estar prendendo o nosso reservatório.
Agora em teoria já dá pra gente fazer um mini teste, né? Eu tô curioso demais pra nós ver se esse sistema aqui da direção dá pra fazer curva em 3 rodas mesmo. Vamos ver lá, vamos rodar pra cá, ó. Pra cá, né? Olha lá, ó. Cara, olha só, levantou aí e aqui nós vamos fazer a curva, ó. Caraca, mano, top demais. Vamos virar pro outro lado agora. Caraca, mano, olha só, cara. Rapaz do céu, olha lá, ó. Vai levantar essa roda aqui e abaixa de lá, ó. Caraca, mano. Como você diz, né? Aqui tá funcionando. Agora vamos sentar pra nós ver se vai funcionar com a gente montado nele. Isso aí, ó. Passar um óleozinho aqui, né? Na direção. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Virando aqui, ó. Ó. Eu tô vendo que tá meio que querendo subir, só que a estrutura parece que tá tipo assim, como é que fala? Gingando. Tipo, é meio mole. Acho que nós vamos ter que fazer um reforço nessa estrutura, cara. Eu acho que nós vamos ter que fazer um reforço nessa estrutura pra ele não ficar torcendo. Porque a gente fora dele tá funcionando o sistema direitinho, ó. Só que quando a gente monta, ele tá distorcendo, ó. Tá meio mole. Nós vamos ter que fazer um reforço na estrutura aqui pra nós jogar na roupa, ver se vai dar certo mesmo. Mas olha só essa imagem, cara. Olha só pra vocês verem. Caraca, mano. É só nós fazer um negócio desse mesmo. Vou falar com vocês. Tá ficando uma gambiarra, mas muito bonita, cara. Você tá doido. Outra coisa que eu tô vendo aqui. Parece que essa direção tá muito esperta pra virar assim, ó. Ó, o tanto que vira aqui é o tanto que a roda vira. Tô pensando em reduzir ela um pouco. Fazendo um outro furo aqui, ó. Fizer um furo mais abaixo, ela vai virar mais pouco, só que vai ficar mais leve para poder virar e menos esperto, porque na hora que a gente estiver correndo lá, não pode ficar muito esperto. Vai que na hora que a gente tiver uns 140 por hora lá, né? Aí não pode ficar muito esperto não, senão a gente não consegue fazer curva. Então vamos cortar mais 2 pedaços de metalão para nós soldar no fundo do nosso chassi para poder reforçar e fazer outra furação na coluna de direção para poder ficar menos esperto para virar. Agora vamos desmontar nosso kart inteiro, descer esmerilhadeiro com força para tudo que é lado possível para nós dar um acabamento nele. E toda vez eu fico contando um monte de piadinha para vocês ficarem olhando nós pintar, mas dessa vez eu vou ficar enrolando vocês com piadinha não, só vou falar para vocês assim, ó. Pintei. E olha só como é que tá ficando nosso kart. Cara, tá parecendo um kart de verdade mesmo, né não, pessoal? Olha só pra vocês verem. Olha só essa imagem, cara. Tá ficando top demais, tá não, cara? Você tá ficando. Mas aqui eu coloquei esse fundo aqui, ó, pra servir de apoio somente por spec mesmo. Eu não vou acabar de forrar tudo aqui não, pra não tirar a forma da janela. Mas aqui nessa roda tem um macete aqui que eu não mostrei pra vocês, mas eu vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês agora. Porque aqui nessa manga de eixo tem esse furo aqui, ó, que vem pra gente tá fazendo um furo na porca também, que a gente vai enrosquear a porca aqui e depois quando eu chego no local ali, né, do furo, a gente passa um pino assim, porque a gente não pode apertar demais, porque se a gente apertar demais, acaba esmagando o rolamento ali e estraga ele. Então a gente dá um apertinho de leve, marca e faz o furinho na porca aí e fica desse jeito assim, ó. Agora vamos tirar o tanque fora, tirar o escapamento, tirar o carburador também, pelar o motor todo, né? Agora sim, esse kit de carburador exclusivo para motor estacionário, esse daqui sim é um kit de respeito, cara. Esse aqui é sonho de muita gente de verdade. Não, e vem tudo que precisa, cara. Olha só para vocês verem. Vem o carburador, é claro, né? Vem as mangueiras, vem o coletor aqui, ó, que é o adaptador para motor estacionário mesmo, que serve no carburador. Olha só para vocês verem o naipe desse filtro, cara. Caraca, mano. Vem todas as mangueirinhas aqui também para gasolina, vem filtro, vem essas juntas que precisa, vem as presilhas, vem os parafusos, cara, vem tudo completo, mano. É tipo, você compra o kit e não precisa comprar mais nada. E para adaptar, nós só vamos tirar esses 2 prisioneiros, pega esses 2 parafusos menores e parafusar o nosso coletor anodizado no nosso motor. E com um O-ring de borracha, 2 parafusos com porca e as juntas, vamos parafusar o nosso carburador. Agora é só nós colocar o filtro de ar esportivo e aqui tá as travinhas e até as mangueirinhas do negócio é diferenciado. Olha só pra vocês verem, 2 cores. Então vou só ligar ela no carburador, no nosso filtro e no nosso tanque de combustível. Já vou aproveitar e colocar nosso escapamento de uma vez. Agora vamos tirar essa tampinha do carburador e tirar esse pistonete fora e vou passar um cabo de marcha de bicicleta aqui nele mesmo, que vai servir de puxar o acelerador. Para passar o conduíte, eu fiz uns furos no assoalho do nosso carrinho e passei no furo também que nós fizemos na chapinha e no parafuso da frente que está preso no pedal. Tem um furinho também que nós vamos prender depois com um quebra-galho que nós chamamos aqui.
E o nosso kart ficou pronto. Não, olha só a cara desse kart, cara. Fala a verdade, ficou muito mais bonito que muitos kart profissional que a gente veio frear fora, não, pessoal? Caraca, mano. E isso é porque nós usamos pedaços de janela, velho. Imaginou se nós fazer um kart com os material tudo prêmio, cara? O que não vai sair, hein? Mas não basta só ficar bonitinho, né? Tem que funcionar e ficar bom, né? Então vamos tacar gasolina nele pra nós ver se o negócio vai roncar bonito. Esse carburador, ele é diferenciado, ele não tem um afogador, que é aquela tampinha que abre e fecha na parte de trás aqui, e a gente levanta e abaixa uma alavanquinha, né? Ele tem essa alavanquinha aqui, ó, que ele tem espécie de um pino que abre um buraquinho lá dentro quando a gente sobe e desce esse pino aqui, essa alavanquinha. Então, quando ele tá abaixado assim, ele tampa aquele furinho, e quando a gente levanta, ele abre aquele furinho. A gente deixa aberto, com certeza, para poder injetar mais gasolina e para poder dar partida. Depois a gente vai fechar ele e deixa funcionando normal. Acredito que seja isso. Vamos dar a partida para ver. Ó, quase pegou já. Será que eu tenho que desafogar agora? Aqui, baixar o pino, deixa eu ver. Ó, já? Caraca! Olha, cara! Ó, olha o naipe do acelerador. Você tá doido? A lenta ali tá bonita demais, cara, olha só. Caraca, mano. Que top, cara. Você tá brincando, mano. Tá fazendo o quê? Você tá fazendo barulho. Tá fazendo barulho? Pois é, você viu? Só vou colocar mais um pedaço de chapa xadrez no meio para proteger os pés. E não pode faltar os vidros da janela, né? Então vamos partir pros testes. Pessoal, pensa no brinquedinho divertido, cara. Fala com vocês. Você tá brincando, cara. Ficou muito da hora. Tá funcionando direitinho, cara. Não sei se vocês vão escutar direitinho o que eu tô falando aqui. Mas ficou da hora demais, cara. Ficou forte, cara, ó. Você acelera, o bichinho vai, mas vai com força, pai. Vai com força de verdade. E patina mesmo. Não dá pra correr demais com as capas, não. Nós tem que tirar as capas pra poder correr, cara. Vai fazer curva assim, ele vai rodando igual peão, cara. Vai rodando igual peão. Você fazer curva assim, no drift assim, ó, é bem difícil, porque ele vai rodando igual peão, cara. Você tá correndo, meteu o pé no freio, pode esperar que vai rodar mesmo. Então tem que tirar as capas. Nós vamos fazer um teste de velocidade lá daqui a pouco. Mas nós vamos tirar essas capas de plástico aí, ó. Não tem jeito de correr não, cara. O carburador desenvolve bacana demais, cara. Você tá brincando? Engasga não. E é bom pra pegar. Cara, ficou doido demais, ó. Caraca, mano, nós rodamos até envermelhar o escapamento, olha só pra vocês verem aí. Mas por enquanto não quebrou nada ainda não, cara. Agora que nós vamos fazer, nós vamos esvaziar o pneu aqui, ó. Pra nós estar tirando essa capa aqui, porque agora nós temos que fazer uns testes de velocidade com essa capa aqui. Não tem jeito de correr demais não, cara. Então vamos esvaziar aqui e vamos tirar essa capa.
É, sem as capas agora tá. Agora vamos ver se nós vamos conseguir fazer curvas, né? Ficou bom demais de pegar, cara. Carburadorzinho é bom pra pegar. Vamos lá. Rapaz, arrancada igual tem, desliza não. Vamos devagar aqui pra ver se eu consigo fazer curva. Ó, caraca, mano. De boa demais, cara. Rapaz, olha. Caraca, rapaz. Fazer de boa demais a curva. Fazer correndo mesmo. Rapaz do céu. Achei que ia fazer curva não. Olha. Será que a roda tá levantando? Caraca, mano, que top. Será que não consegue virar aqui assim, ó? Virar mesmo aqui, ó. Oh, que de boa, cara. Virou de boa. Virou bem demais, você viu? Que top. Será que o negócio lá tá funcionando? O negócio quando vira aqui, ó. Ó, virou, aí levanta aqui. Aí fica assim, né? Só precisa dar um leve. É, porque a estrutura não ficou muito rígida. Aí fica meio morgando assim, ó. Entendeu? Mas aí quando a gente faz a curva pro lado de cá assim, ó, aí tende a tombar pra cá. Aí o pneu lá dá uma patinada do outro lado. Tá até meio raspado ali, tá vendo? Então, cara, ajudou demais, o sisteminha funciona, cara. Que top, mano, poder fazer as curvas. Teste de velocidade no nosso kart feito de janela. Como é que seria o nome então, pessoal? É Carnela? Dá um nome pra esse brinquedo pra nós aí. Ligando os motores. Bora. Rapaz, olha só. 69, tinha que dar 69, né? Caraca, mano. 70 km/h. Rapaz, falar com vocês. A impressão que dá é que tá correndo mais, tá? Que é isso, cara? Desligar aqui. Eu não sei, a sensação é que tá dando 100 km/h, cara. Mas é legal demais, cara. Você tá doido? 70 km, 69. 69 pra falar exato, né? Mas da hora demais, né não, pessoal? Quanto vocês acham que iria dar, hein, cara? É mais ou menos isso mesmo? Mas mesmo assim, eu acho que se tiver mais espaço, cara, dá pra acelerar mais, viu? Eu acho que se a rua não terminasse aqui, ó, de frente com o paredão aqui, ó, dá pra embalar mais, cara, que o bichinho vai só esticando. Cara, 69 por hora. Quer dar uma puxada lá também pra ver quanto dá que você? Vou dar uma esticada. Vai lá, deixa eu tirar o GPS aqui, ó. Vamos zerar o GPS aqui. Aí você vai lá de novo, pra nós ver. E aí? Quanto? 63? 63. Ô, depois que passa 50 dá medo, não dá? Dá um medo, rapaz. Parece que vai voar. Você tá doido? A direção dele é muito rápida. Qualquer pouquinho que você vira, ela já vai pra um lado e vai pro outro, cara. Você tem que tomar cuidado. Eu sei que ninguém vai usar a kart pra poder subir morro, não. Mas nós vamos fazer um teste subir nesse morrão bem pesado aqui pra nós ver como é que vai comportar, ó. Mesma coisa de nada, cara. Vai embalando de morro acima. Nossa! Dá pra viajar com isso, velho? Vamos subir mais, ó. Caraca, mano. Que da hora. Olha. Que é isso, mano? Olha só. Não gosto de ver o morro não, cara. A altura que nós estamos, ué. Caraca, velho. Eu não vê o morro não, cara. Que violência é essa? Que correria é essa, menino? Agora é só descer. Agora que tem que estar bom é o freio, ó.
Aí, um morro desse aqui, ó. Isso aqui é muito íngreme. Esse morro aqui, se a gente descer ele com a capa, não dá freio não, ó. O pneu vai deslizando, não dá freio não, vai embora. Mas dá pra viajar com esse negócio, cara. Que da hora, cara, que da hora. Coloca só uma almofada no banco, né? Coloca uma almofadinha no banco. Dá pra viajar, ué. Rapaz, não, a altura desse morro. A altura desse morro subiu a mesma coisa de nada, cara. Caraca, velho. Mesma coisa de nada. Subiu embalando morro acima. Dá pra viajar nesse negócio. Rapaz, da hora demais, mano. Ninguém tem visto de carro subir morro. É verdade, hein, cara. Esse é o primeiro, hein? Agora sem as capas deu pra correr, viu? É, menina, eu vi mesmo, tá? Caraca, meu, não tem como não curtir um brinquedo desse aqui não, cara. Falar com vocês, é divertido demais, cara. Eu acho que todo mundo deveria ter um brinquedo desse aqui pra poder desestressar, cara. É melhor que pescar. Mas e vocês, pessoal? Fala pra nós aí, vocês gostaram do projeto? Fala pra nós nos comentários também o que vocês fariam diferente pra poder melhorar mais ainda nesse projeto. Eu acredito que aqui, o que eu melhoraria seria fazer uma proteção, uma capa aqui pra essa corrente, pra não ter perigo nenhum, né? Eu deixo assim pra poder a gente ver o sistema funcionando, né? Mas... o mais é se quiser colocar mais umas duas cadeirinhas para os meninos andar, né? Já vai carregar os meninos, porque eu coloco eles no meu colo aqui, eles colocam o pezinho aqui, que eu coloquei essa outra, né, esse outro suporte aqui, essa chapa, para poder o pezinho não bater no chão. Mas aí, acho que seria mais ou menos isso aí. O resto, cara, eu acho que tá de boa desse jeito. O que vocês acham? O que vocês fariam mais aí, pra melhorar mais esse projeto? Eu só sei que eu acho que nós é o primeiro a fazer vídeo subindo morro com kart. É só nós mesmo, cara, fazer teste subindo morro com kart. Ah, eu já tava esquecendo de falar pra vocês, nós vamos começar a fazer o nosso kart cross da Box Day. E só tem um negócio, pessoal, que eu tô preocupado, é que nós corremos sérios riscos de ser eliminados logo de cara, ser excluído da corrida da Box, cara, pelo jeito que nós vamos fazer o nosso projeto, cara. Tomara que não, né? Fazer, aguarde, hein? Mas eu devo agradecer muito a Temu, pessoal, por ter colaborado com esse vídeo, mandando esse monte de produto top para nós estar desenvolvendo o nosso projeto, cara. Não, olha só para vocês verem. Fizemos o nosso kart praticamente quase todo com os produtos da Temu e deu um vídeo muito bacana para nós, cara. Aí vem uma espécie de uma maletinha também que abre e fecha para poder não ocupar espaço. Eu acabei parafusando dela na traseira da caminhonete pra gente estar guardando algumas coisas para ficar organizado. E veio uma maior também que ela abre e fecha igual uma sanfona para não ocupar espaço, pra gente estar guardando compra, outras coisas mais dentro do porta-malha e puxar pro cantinho para ficar organizado. E olha só que cinto mais invocado que veio da Temu também. Então, pessoal, não esquece de baixar o aplicativo da Temu usando o link que tá na nossa descrição do vídeo ou no QR Code que tá aparecendo aí também e colocar o nosso código que tá aparecendo na tela aqui agora, na barra de pesquisa, que vocês podem ganhar até R$400 de cupons e ainda levar um desses itens que nós usamos aqui no nosso vídeo por R$4,99. O mais eu agradeço todo mundo que tem assistido esse vídeo, vocês apoiando nossos patrocinadores, se vocês estão apoiando o nosso canal também. Ó, e última coisa que eu tenho para falar para vocês é, se sua casa tem janela, se inscreve nesse canal e deixa o like. E compartilha de bônus! Eita, mas que isso, meu filho?